pessoal, a gente vai começar a falar sobre genética, tá? Na parte de heredogramas. Então, o heredograma, ele vai ser um tipo especial de diagrama que a gente vai utilizar para identificar dentro de uma genealogia os participantes daquela genealogia, tá? Ele é utilizado mais para facilitar a gente identificar quem são os indivíduos daquele heredograma, daquela família. É só a gente lembrar de árvore genealógica, pai, mãe, filhos, netos. Então, o heredograma ele vai ser utilizado para identificar esses indivíduos e qual a característica de cada indivíduo que eu queira trabalhar. Se ele é homozigoto, se ele é heterozigoto, se ele é recessivo, dominante, se ele foi afetado por alguma característica em específico que eu quero estudar. Dentro do heredograma, a gente trabalha com símbolos, que eu vou tentar desenhar aqui para vocês, tá? Para a gente ir identificando símbolo por símbolo. Então, vamos começar aqui. Esse símbolo quadrado, ele identifica o sexo masculino. É um indivíduo, deixa eu só diminuir essa letra. Deixa eu ver, formato 24. Botar aqui tamanho 12, deu. Tamanho 12. Então, vai identificar o indivíduo masculino, tá? Quadradinho, indivíduo masculino. O círculo vai identificar o indivíduo feminino. Então, todo símbolo, ele sempre vai identificar algo dentro do heredograma. Esse indivíduo aqui, o losango, ele vai identificar o indivíduo de sexo indefinido ainda. É aquele neném indefinido, é aquele neném que ainda não foi identificado qual é o sexo, se é masculino ou feminino. Vamos seguindo. Tem aí algumas outras informações, por exemplo, círculo. E dentro do círculo, se vier, por exemplo, o número 2, dentro do círculo, o que isso vai significar? Se vier um quadradinho e dentro do quadrado vier o número, vamos ver aqui, o número 3, dentro do quadrado. Isso aqui vai identificar sexo feminino, 2 indivíduos do sexo feminino e 3 indivíduos do sexo masculino, tá? Deixa eu colocar aqui o texto. Aqui é o número de filhos indicado. Pronto. Então, dentro de cada identificação dessa, do círculo, tem o número 2, então são 2 meninas. E dentro do quadrado tem o número 3, são 3 meninos. Quando eu tenho aqui um quadrado preenchido e também um círculo preenchido, eu tenho, então, um indivíduo que foi afetado por alguma característica que eu queira estudar. Por exemplo, indivíduos albinos. Os albinos eles vão ser identificados como o círculo ou quadrado marcado. Então, sempre aquela característica, se o indivíduo estiver preenchido, tipo esse que está aqui no esquema, cinza, geralmente ele vem preto, é aquele indivíduo que está afetado por aquela característica, tá bom? Então, aqui, indivíduo afetado, tá? Pode ser uma característica deletéria, que pode ser uma doença, pode ser apenas uma característica que eu esteja estudando, cor do cabelo, cor dos olhos, enfim. É a característica que eu estou estudando naquele determinado momento. Se eu tiver agora, eu vou tentar fazer aqui um desenho para ver se eu consigo. Bom, essa característica que eu vou botar agora para vocês é o indivíduo que é heterozigoto. Só que como que eu vou fazer aqui? Eu vou pintar metade dele, porque ele, quando vocês forem identificar, ele é metade preto, metade branco. Agora, como que eu vou fazer essa pintura aqui, papai? Deixa eu ver. Pronto. Ó, quando ele vier identificado aqui, ó. Vai ficar 100% não, criança, mas vai dar pro gasto. Pronto. Oi, meu pai?
Pintar de novo para ficar bem bonitinho, tá? Então, quando ele vier com metade pintado, significa que ele é heterozigoto, tanto masculino quanto feminino, tá bom? Vou botar aqui o quadrado. E novamente. Então, todos esses símbolos, eles são fundamentais para a gente conseguir entender dentro da genealogia quem é quem, tá bom? Então, indivíduos com metade pintado são aqueles indivíduos heterozigotos. Heterozigotos. Indivíduos heterozigotos. Só lembrando como é um heterozigoto. Sempre um gene dominante e outro gene recessivo, tá bom? Essa é a característica de um indivíduo heterozigoto. Quais mais que a gente pode colocar? Vamos colocar agora quando o indivíduo tem uma espécie de casamento. Vamos lá. Homem, esse tracinho aqui identifica que ele está em uma relação, casado com outra pessoa, tá? Isso daqui é um casamento, ok? Então, quando a gente for tentar fazer a nossa genealogia, os nossos pais vêm nesse formato, nesse desenho. Então, isso aqui é casamento. Pronto. Quando é casamento consanguíneo, ou seja, quando o casamento é entre parentes, eu tenho que colocar 2 tracinhos. Consanguíneo, eu tenho aí 2 tracinhos ligando esses 2 indivíduos aqui. Gente, eu tenho um toque, vai ficar torto, eu estou muito agoniada com esse traço torto. Eu vou apagar ele e fazer o mais bonitinho para vocês. Pronto. Aí a gente faz o outro tracinho. Beleza, bem aqui. Perfeito. Então, esse daqui é o casamento consanguíneo, tá? Casamento entre indivíduos da mesma família. Consanguíneo. Pronto. Geralmente, em tribos, em países, né? Tribos africanas ou tribos que têm aquele costume de fazer o casamento entre parentes, sempre existe alguns problemas de saúde, né? Que a gente pode identificar. Por exemplo, na Índia, nascem muitos indivíduos com que a gente chama de gêmeo parasita, que são gêmeos que não se dissociaram durante o processo lá da formação dos gêmeos, né, dos embriões, e aí um nasce por dentro do outro. Então, existe aí a possibilidade de nascer as pernas do gêmeo que não se desenvolveu, nasce assim por dentro da barriga. Eu vou botar uma foto aqui no meio desse vídeo para vocês identificarem. Então, isso é uma das consequências do casamento consanguíneo. Quando existe aí alguma doença de família e existe essa compatibilidade desses genes, porque está casando com alguém da mesma família que já tem uma predisposição genética a apresentar aquela mesma doença, aí o indivíduo que vai nascer pode apresentar a doença porque os genes são muito semelhantes à posição, tá? Então, já falamos de casamento consanguíneo. Agora vamos falar como que é identificado, por exemplo, um casal que se divorciou. Eu tenho o quadrado, o círculo. Ai, como é que eu faço para subir isso aqui? Pronto, casal. Aí tem o círculo. Tem o tracinho aqui no meio que identifica que eles foram casados. Mas tem agora um outro tracinho bem aqui, que identifica que eles foram separados, que eles estão divorciados, tá? Divórcio. Então, para tudo, tem aí a informação no heredograma. Tem o gêmeos, vamos aqui, gêmeos monozigóticos, que são aqueles gêmeos idênticos. Como que eu posso identificar esses indivíduos? Só vou tentar botar aqui igual, ok. Aí ele vai ser ligado, tá bom? Deixa aqui. Ele tem um tracinho aqui ligando ele. E ele vai ter tracinhos ligando aqui em cima também. Tá bom? Então, isso daqui são aqueles gêmeos monozigóticos, que são aqueles gêmeos idênticos. Gêmeos idênticos. Ou monozigóticos.
que veio a partir de um único zigoto. Pronto. E quando são gêmeos diferentes, que são aqueles gêmeos dizigóticos, pode ser menino e menina, por exemplo, ou menino e menino, só que eles não são idênticos, tá? Eu tenho aqui a mesma situação, vou continuar fazendo aqui o tracinho, mas só que agora esse tracinho só vem aqui de cima, ó. Ele não liga mais os dois, tá bom? Ele não tem mais esse tracinho aqui do meio ligando os dois, as duas crianças. Então, esses daqui são gêmeos dizigóticos. Gêmeos dizigóticos. Pronto, aí a gente já tem muita coisa já do heredograma. Vê outro. Indivíduo falecido. Como que a gente pode identificar no heredograma quando o indivíduo morreu, seja do sexo masculino ou seja do sexo feminino? Eu vou colocar aqui os dois. Eu tenho aqui a identificação deles e eu vou fazer um traço, identificando assim que aquele indivíduo ele já está falecido. Então, isso aqui são indivíduos falecidos. Pronto, pode ser do sexo masculino ou do sexo feminino, tá bom? Quando nasce morto ou é abortado, né? Porque tem essa diferença. Quando é abortado, tem um aborto intencional, né? Que é aquele que a mãe provoca, e tem um aborto que é espontâneo, no qual a criança não se desenvolve bem, pode nascer morta já. Nesses dois casos, o indivíduo ele é identificado com um traço e uma bolinha. Então, esse daqui a gente chama de natimorto. Nasceu morto, seja por aborto espontâneo ou por aborto provocado, tá bom? E pronto. Então, aqui a gente já tem o nosso heredograma, os principais símbolos do heredograma, a gente vai utilizar esses símbolos durante a formação, quando a gente for criar um heredograma a partir de uma questão. Por exemplo, um indivíduo, vamos desenhar aqui, de acordo com o enunciado. Um indivíduo teve um casamento, então eu já vou colocar o homem, a mulher, bem organizadinho, bem bonitinho. Faça esse traço aqui que identifica que é um casamento, mas ele não disse que era casamento consanguíneo, então eu não faço os dois tracinhos. E ele teve 3 filhos. Então eu vou fazer isso, ó. Puxo o tracinho ali que identifica esse T invertido aqui, ó. Esse T invertido identifica que nasceu filhos a partir desse relacionamento. Então, nasceu 3 filhos. O primeiro foi do sexo masculino, sempre dessa forma, tá, gente? Opa, errei. Sempre dessa forma. O primeiro do sexo masculino, venho no tracinho. O segundo do sexo feminino. Então, isso daqui é uma construção de heredograma, tá bom? Do sexo feminino. E o terceiro nasceu morto. Então, é aquela classificação lá que eu coloquei para vocês. É um tracinho e a bolinha bem embaixo. Então, isso daqui já identifica que essa criança aqui nasceu morta. Então, eu tenho 2 gerações. A primeira geração, que é essa bem aqui, ó. Primeira geração, que é a geração dos pais, e eu tenho a segunda geração, que é a segunda geração dos filhos, né? Se esses filhos tivessem netos, seria a terceira geração aqui embaixo. Esse primeiro indivíduo aqui é o indivíduo 1. Opa, indivíduo 1, tá bom? Esse aqui, indivíduo 2. Esse aqui, indivíduo 3. Então, é só uma sequência lógica, tá, gente? Não tem nada de difícil na organização do heredograma. E o indivíduo 5 nasceu morto, mas faz parte aqui do heredograma, tá bom? Então, pronto. Se eu perguntar para vocês qual é o indivíduo, o terceiro indivíduo desse heredograma, vocês vão me dizer que é o indivíduo número 5 da segunda geração, que nasceu morto, é o indivíduo natimorto.
Vamos identificar aqui, por exemplo, se o pai, ele tem albinismo, que é uma característica recessiva identificada pelo gene azinho-azinho. Então, o albinismo é azinho-azinho, ele é recessivo, tá bom? A mãe não tem esse gene pro albinismo e nem é albina, tá bom? Então, desse cruzamento aqui, qual é a possibilidade de nascer uma albina? Se ela não tem gene pro albinismo e ela também não é albina, identifica como azão-azão. Ela não é portadora do gene do albinismo, que é um gene recessivo, e ela também não é albina. Só existe uma possibilidade disso acontecer, que ela sendo duplo dominante. E aí eu vou fazer esse cruzamento, azinho-azinho, com a possibilidade de nascer um albino aqui é de 0. 0. Não nascerá albinos. Tá bom? Por quê? Porque se eu fizer esse cruzamento de azinho-azinho com azão-azão, vai ser 100% azão-azinho. Como que eu sei disso? Tá? Eu vou mostrar para vocês como que é para a gente identificar logo de imediato, principalmente quando um é totalmente dominante, o outro é quando um é recessivo e o outro é duplo dominante. Sempre do cruzamento desses dois aqui, azão-azão e azinho-azinho, o resultado vai ser 100% azão-azinho, 100% heterozigoto. Ou seja, o indivíduo 3, 4 e 5, eles não vão ser albinos, mas eles vão ser portadores de um gene proalbinismo. Então, o que identifica isso bem aqui? Se esse homem resolver casar com uma mulher que ela tenha o gene proalbinismo, ele vai casar. Então, eu vou colocar aqui, e ela tem o gene proalbinismo, tá? Então, significa dizer que ela é heterozigota. Desses indivíduos aqui, desses desenhos que eu fiz para vocês, está sendo identificado bem aqui, ó. Está sendo identificado bem aqui que esse é o indivíduo, a configuração para o heredograma de um indivíduo heterozigoto. E é mulher, então vai ser essa configuração bem aqui que eu vou utilizar, tá? Então, eu vou pintar metade desse indivíduo aqui para identificar que ela é heterozigota. Vou pintar metade. E ela é heterozigota para qual característica? Albinismo. Qual é a probabilidade de nascimento de filhos com albinismo a partir desse cruzamento aqui? Esse cruzamento bem aqui, ó. Então, só vai saber qual é a atividade se assistir o vídeo. Ó, vocês vão fazer esse cruzamento bem aqui para mim, tá bom? No qual eu estou identificando, ok? Então, vocês vão fazer o cruzamento de um indivíduo heterozigoto para a característica do albinismo com outro indivíduo heterozigoto para essa mesma característica do albinismo. E vocês vão me dar o resultado de qual a probabilidade de albinos que vai nascer a partir daí, ok? Então, vai ser essa questão que eu vou deixar para vocês e vão fazendo os treinos. Eu vou passar outros exercícios para vocês irem treinando e fazer outros cruzamentos para vocês identificarem como que é realizado esses cruzamentos a partir das informações dadas no heredograma. Ok? Tchau, tchau.